E aí, Cileiro, tudo bem? Eu sou Leandro Hirata, fui convidado pelo CILI, o Clube de Incentivo à Leitura, para falar um pouco da obra Revolução Humana, volume 9, por Daisaku Ikeda. Lembrando que essa obra compõe uma série de 12 volumes, a série Revolução Humana, iniciada por Josei Toda, que conta a história, a trajetória da Soka Gakkai no período do pós-guerra, e se baseia justamente na luta do presidente Toda. Ela iniciou em 1947, inicia a história em 1947, mas o volume 9 acontece no ano de 1955, então vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, neste volume 9, a Soka Gakkai estava vivendo um período de expansão, e nos dois primeiros capítulos, o tema central é sobre um debate que aconteceu lá na região de Hokkaido, numa cidade chamada Otaru. E esse debate ficou conhecido como Debate de Otaru. Mas para entender um pouco mais esse contexto, é importante saber que o budismo de Nichiren Daishonin, praticado pela Soka Gakkai, não é a única escola, a única linhagem budista que existe. Existem outras, existem várias, inclusive uma delas, a Nichiren Shu, que é citada aqui nesse volume, é uma das figuras principais desse debate. Então, esse debate justamente acontece entre uma das linhagens, que é a linhagem Minobu da Nichiren Shu, e a Soka Gakkai, que na época estava representando a Nichiren Shoshu. Então vamos entender um pouco mais sobre isso falando sobre o capítulo Estopim. No capítulo Estopim, conta um pouco do contexto, do que ocasionou esse debate. E no decorrer desse capítulo, fala bastante sobre os preparativos e o planejamento de ambos os lados, tanto da Nichiren Shu quanto da Nichiren Shoshu, para o grande dia da realização do debate. Foram mais ou menos umas 2 semanas de preparativos, eles discutiram bastante, entraram em desacordo, mas no fim das contas conseguiram definir o local e o horário do debate, e também a forma, como ele seria realizado. Então, no dia 11 de março, aconteceu no auditório público da cidade de Otaru, o grande debate de Otaru. Eu não vou entrar em detalhes para falar de como foi, mas vocês já devem imaginar, né? Eu vou ler só um trechinho em que o presidente Josei Toda incentiva os membros quando decide realizar esse debate. E ele diz o seguinte: dizem que a sabedoria de uma pessoa comum surge depois da hora. A nossa estratégia deve estabelecer um plano certeiro para todas as situações hipotéticas. Pode-se dizer que a vitória será determinada agora. A sabedoria é necessária exatamente agora. Aquilo que surge depois da hora não é sabedoria. Na verdade, isso se chama arrependimento. Uma batalha sem arrependimentos depende exclusivamente da qualidade do planejamento estratégico. Esse princípio jamais deve ser esquecido também em relação à batalha do Kosenrufu daqui para o futuro. Um dos pontos fortes da Soka Gakkai é justamente o estudo do budismo. E mesmo os membros e os líderes da Soka Gakkai sendo praticantes leigos, todos levam com muita seriedade essa questão do estudo. E não foi diferente nesse debate, em que foi levada com muita seriedade, com muita dedicação. Eles se esforçaram e pesquisaram bastante para conseguir trazer argumentos corretos e que conseguissem rebater as interpretações da escola da Nichiren Shu, e conduziram todo o debate de uma forma esplêndida. E um ponto muito legal desse capítulo é de observar essas orientações do presidente Toda referente a como fazer esse planejamento estratégico, como eu citei nesse trecho. Então ele dava várias orientações de como fundamentar argumentos e também rebater esses argumentos, essas interpretações erradas referentes aos ensinamentos do budismo de Nichiren Daishonin. Então, não preciso nem dizer, mas foi uma vitória bem tranquila por parte da Soka Gakkai, justamente por estar mais preparada, e mostraram de forma clara a superioridade da forma de compreensão e interpretação do budismo de Nichiren Daishonin. E aí no final desse trecho, desse capítulo, é muito legal observar 2 pontos. Um é que o Toda Sensei ele conseguiu ver que, na verdade, a escola da Nichiren Shu, apesar de ter sido derrotada, ela nunca fez uma reflexão profunda e nunca fez uma reforma doutrinária sobre aquilo que eles estavam aplicando. Então ele levou para ele justamente essa observação. E no caso da grande vitória da Soka Gakkai, isso ocasionou numa grande expansão, num boom. Foi um crescimento exponencial do número de membros praticantes que surgiram depois desse debate. Então, em todo o Japão, na verdade, foi um crescimento absurdo, mas na cidade de Otaru, lá na região de Hokkaido, esse crescimento foi muito claro e mostrou justamente essa grande vitória da Soka Gakkai. No capítulo Desenvolvimento, o presidente Toda já começa a estabelecer a sua visão para o futuro da Soka Gakkai, principalmente dentro da sociedade. Então ele não estava preocupado somente com o crescimento do número de membros, e sim como esses membros estariam inseridos dentro da sociedade. E aí logo no início do capítulo Desenvolvimento ele diz o seguinte: o movimento do Kosenrufu não é algo que se restringe ao aumento do número de membros da Soka Gakkai. É natural que as pessoas que abraçam Gohonzon e se empenham na prática da fé transformem a si mesmas como dignos seres humanos.
Bom, então é possível ver essa visão do presidente Toda referente à Soka Gakkai dentro da sociedade para o futuro. E por isso, nesse ano de 1955, em que estava acontecendo as eleições locais unificadas, o presidente Toda utilizou muito do Departamento Cultural que havia sido fundado ali no final do ano de 54. O Departamento Cultural, ele abrangia várias áreas, como a área da política, da educação, da cultura, e aí nesse ano, como estava acontecendo essas eleições, ele quis utilizar bastante, principalmente para promover alguns candidatos por parte da Soka Gakkai. Pode-se dizer que foi o início da inserção da Gakkai dentro do mundo político, ou até mesmo pode-se dizer que foi o início da fundação do Partido Komeito. E todo esse desenrolar é contado com detalhes também nesse capítulo, também mostrando essa grande vitória, mesmo sendo o início, a inauguração do mundo político na Soka Gakkai, ainda assim foi uma grande vitória, um grande avanço e um grande passo visando o futuro. E já indo para o capítulo Maré Alta, gostaria de ressaltar aqui essa capa, que está muito bonita, inclusive, e vale lembrar que as cores da obra Revolução Humana seguem um padrão, uma sequência, que já comentamos, inclusive, que do volume 1 ao volume 6 seguem um padrão de cores, e do volume 7 ao volume 12 repetem essas cores. Então, o volume 9 acaba sendo o mesmo tom do volume 3. E a imagem justamente fazendo referência ao capítulo Maré Alta. E falando sobre esse capítulo, fala um pouco sobre esse crescimento da organização, justamente por isso o tema Maré Alta, que a organização vive num momento de alta mesmo da organização em que todos estão avançando em todos os aspectos, e fala bastante sobre o desenvolvimento dos jovens. E aí eu gostaria de colocar aqui a minha visão, que foi muito gratificante, inclusive, ler esse trecho, porque cita a última vez em que o presidente Toda realizou um treinamento no local externo para o grupo Suiko. Eu falo disso porque recentemente eu estive nesse local em que aconteceu esse último treinamento, que foi nas margens do lago Yamanaka, lá em Yamanashi, no Japão. Então eu estive recentemente lá por parte de um treinamento dos jovens da SGI e foi muito legal, muito gratificante ler esse trecho justamente após esse período de eu ter conhecido. Para mim teve um significado muito mais especial. Bom, já indo para o final então, no capítulo Comprovação, tem vários temas abordados, porém eu gostaria de ressaltar o incêndio de Niigata que aconteceu. Foi um incêndio histórico lá no Japão, acabou afetando mais de 1.200 famílias, porém praticamente nenhuma família da Soka Gakkai foi afetada. Então isso mostra essa comprovação justamente na vitória da prática da fé de todos os membros. Bom pessoal, se você gostou e quiser adquirir o livro Revolução Humana volume 9, no dia 1º de novembro estará disponível tanto na livraria quanto no site. Se você é assinante do Sealy, com certeza vai receber aí na sua casa, mas também se você não é e quiser começar a assinar agora para receber os livros dos próximos meses, fiquem à vontade. Inclusive, eu vou deixar uma dica aqui para vocês não perderem a assinatura do mês de novembro, que vem com tudo, que vai ser o livro A Vida de Daisaku Ikeda, justamente prestando essa grande homenagem ao nosso mestre, Dr. Daisaku Ikeda. Então fica a dica, não percam, já deixem aí a assinatura recorrente para vocês também não perderem nenhuma novidade dos próximos meses, que vão ter muitas e são grandes novidades. Eu vou deixar aqui para vocês como dica, beleza? Então, é isso, forte abraço e até a próxima!